Se esse vídeo chamou sua atenção, é porque provavelmente você deve ser um viciado em gachas ou no mínimo odeia ele bastante para ainda não conseguir tirar ele totalmente da sua vida. Sabe aquela sensação de ir abrir seu joguinho e tá lá o personagem novo que você sempre quis e você vai lá pronto para dar uns giros por ele e você perde 50-50 ou ele simplesmente nunca chega. E ainda para piorar, você recebe aquele personagem que deve ser a 16ª cópia que você já tem dele. E não quero dizer que isso seja uma experiência própria, mas enfim, hoje nós vamos falar, eu vou falar sobre a origem de todo esse seu sofrimento, de onde ele surgiu, quais que foram os primeiros que tiveram as primeiras explosões dos gachas, além dos jogos de gacha que quase todo mundo jogou. Sim, tipo, quando eu falo todo mundo, é um gacha que provavelmente sua mãe, talvez sua tia, seu pai, você, mesmo que quase não joga mais gacha, eu tenho quase certeza que você já jogou, seu irmão, pode ter certeza que alguém que você conhece que você nunca esperaria já jogou gacha. Pra quem não me conhece ou a primeira vez aparecendo aqui no canal, ou até pra quem já viu algum outro vídeo aqui, mas ainda não entendeu muito bem, pode me chamar de Ata. E esse vídeo vai ser o primeiro vídeo que pode ser assim uma minissérie aqui, falando sobre a origem de algo. Então se vocês gostarem, considera deixar seu like e se inscrever no final do vídeo. Então sem muita enrolação e bora logo pro vídeo. Então vamos falar primeiro sobre o primeiro gacha. Antes deixa eu explicar que o termo gacha tem origem da palavra gashapon, que basicamente é uma onomatopeia japonesa, onde gacha significa o som de uma manivela girando e o pon significa o som de alguma coisa aparecendo magicamente, tipo Gashapon é um tipo de máquina de venda. As máquinas de venda já existem há bastante tempo, tanto que nos Estados Unidos ali existe 1988, mais ou menos para cima, já existem há bastante tempo. Só que em 1960, o Japão ele começou a ser pioneiro e criou a sua própria marca de cultura de máquinas de venda, e em 1965 foi a primeira máquina Gashapon que foi montada pelo empresário Ryuzo Shigeta em uma loja que operava em Tayato Ward, em Tóquio. Esses Gashapon tinham brinquedos bem simples, com materiais bem baratos, e eram coisas bem descartáveis, nada muito incrível, tanto que o preço era muito barato, você colocava só 10 ienes e já conseguia o brinquedinho ali que você queria. Mas em 1977, uma empresa chegou com algo bem revolucionário. Essa empresa foi nada mais nada menos que a própria Bandai. Ela revolucionou a cena e começou a vender bastante brinquedos em cápsulas, e isso começou a atrair bastante clientes, principalmente aqueles que gostavam de brinquedos bem populares como Kamen Rider, Ultraman. Então, antes que para poder pegar um brinquedo ali na máquina de Gashapon era só 10 ienes, passou a aumentar o preço. Ele passou a sair por 100 ienes. Apesar disso, não fez as vendas das máquinas caírem, ao contrário, teve um boom enorme na popularidade delas, e grande parte devido ao sucesso das grandes máquinas da Bandai que elas tinham. Então a Bandai começou a fazer vários contratos com outras séries populares para criar prêmios colecionáveis. Então a pessoa que era bastante fã daquela série ia tentar pegar todos os bonequinhos daquela série. Então a Bandai ela foi a principal grupo, assim, por assim dizer, que ajudou a espalhar a popularidade das máquinas de Gashapon, e não só entre as crianças, mas agora até os adultos que são mais fiéis e fãs das séries. E aí começou a folia, né? As empresas fabricantes das máquinas de Gashapon começou a ampliar o leque de prêmios que era possível ganhar. Então, se for no Japão hoje, você vai encontrar o mais diverso tipo de prêmios que vai ter lá nas máquinas de Gashapon. Pode ser tipo acessório para telefone, para bolsa, artigos de papelaria, pode ser roupa para animal, pode ter tipo a coisa mais bizarra de se encontrar lá. E quando eu digo bizarro, é bizarro mesmo. Quem aqui já viu o vídeo do canal do Bakakaijin? É uma cigarra morta ali, ó. Nossa senhora. Ai, caralho. Quase que foi já. Filho da puta. Ó. Que isso, ó. Tem rendinha. Perfeito. Ai, caralho. Não vou sujar o bagulho, não.
Gloob, gloob. Mamma mia, hein? Bem, tá aí a imagem, não sei se vou ter que censurar ou não, mas vocês devem ter entendido. E só vai até pior do que isso, coisas mais estranhas como tampas de bueiro japoneses, sushi esticado. Esse até que achei bonitinho, que é gatos pra colocar no copo, pra ficar ali em decoração. É inútil? Mas é bonitinho, então esse eu passo pano. Hoje, se você for no Japão, você pode encontrar lojas especializadas só em máquinas de gachapon, só vai ter máquinas de gachapon lá e mais nada, com diversos prêmios bizarros, como eu já disse. E para finalizar, lembra que eu falei lá dos gachas que provavelmente você deve conhecer alguém que você nunca imaginou que já jogou? Tá aí, esse é o principal gacha. Aquelas lojinhas que tem em mercado, no shopping, onde você coloca a moeda, gira e pega. Provavelmente você já deve ter lá, já pegou uma dessas bolinhas, Pokémonzinhos, que era muito bom, as que fica pulando. Tem até de chiclete, apesar de não ser exatamente um gachapon, porque você não vai colecionar, diferente dos Pokémons que pode sim ter a intenção de colecionar elas. Mas sim, aquele de Pokémon, por exemplo, é um gacha, então talvez sua mãe ou seu pai já tenha jogado gacha. Mas vamos deixar de falar agora de coisa antiga e vamos falar de coisas um pouco menos antigas, que são os primeiros jogos gachas que começaram a aparecer. E vamos começar a falar dos que não são exatamente o gacha, onde você tem que gastar ali dinheiro, uma moedinha específica para poder conseguir o item, mas tem a mecânica de gacha, que é essa ideia de poder colecionar e ter chance de conseguir um sumo, um item, alguma coisa rara, que tem uma certa probabilidade. Então vamos começar falando primeiro deles. Então tinha o Dragon Quest, tinha o Final Fantasy, que no caso esses dois, eles tinham sistemas de summons e drops de itens raros, que não é exatamente o gacha, como eu falei, mas já tem essa ideia do gacha de colecionar coisas. Então você colecionava summons diferentes, itens diferentes, e também tinha os jogos de cartas colecionáveis, como o Pokémon TCG, que até hoje faz bastante sucesso, que alimenta essa ideia do colecionismo aleatório de cartas ou Pokémon raros. Ele já mantém essa ideia, e ele é bem mais antigo, ele é lá para o ano de 1990, e até hoje ele se mantém bastante forte no mercado. Falando agora sobre Dragon Quest, uma curiosidade, o lançamento de novos jogos que tinham do Dragon Quest lá no Japão era tão popular que ele chegava para escolas e escritórios porque o pessoal faltava para poder jogar. Então existe até uma lenda japonesa lá que o governo pediu para a Enix, que é quem lançava os novos títulos, para fazer isso apenas nos fins de semana. Não é uma lei nem nada assim, mas a empresa curiosamente começou a seguir essas práticas, então até hoje ela só lança um novo Dragon Quest em final de semana. E lá no Japão, apesar de aqui no ocidente não ser tão popular assim, ele é tratado até como um evento nacional. Também temos tentativas ou ideias parecidas com gacha em arcades. Lá pelo fim dos anos 90 e início dos anos 2000, algumas empresas começaram a testar uma mecânica tipo gacha, mas não exatamente o gacha. Então, por exemplo, Munchkin The King of Battles, que é um jogo da Sega de 2003. Era um jogo arcade que vendia cartas físicas colecionáveis que podia ser usada no jogo. Esse modelo misturava, então, no caso, o jogo digital mais uma coleção aleatória física. É muito próximo do que seria o gacha hoje em dia, que a gente conhece, e ele foi um fenômeno absurdo lá no Japão e em parte da Ásia. E então, finalmente, lá para 2014, chegamos para os mobiles Obviamente, se é mobile vai ser de celular, né? Enfim, chegamos aos jogos gachas de celulares, os mobiles, que teve um dos primeiros grandes sucessos, que foi o Dragon Collections, que é um jogo de cartas digitais colecionáveis com um sistema de invocação aleatório pago. Também teve Puzzle and Dragons, o Monster Strike também,
mas a principal coisa é que esses jogos eles ficaram mais populares apenas no Japão. E eu acho interessante falar a principal diferença dos gachas mais antigos, para antes de 2010, para os depois de 2010. Esses mais antigos, a principal ideia deles era o elemento de colecionáveis. Ele queria te manter ali para poder jogar por mais tempo. Agora, os gachas de atualmente, o modelo deles é mais sobre você gastar uma moeda premium no jogo, que geralmente vai ser fictícia, mas pode ser sim comprada com dinheiro real. Você vai gerar ou invocar, recebe o personagem ou o item aleatório que você quer e claramente tem a chance de vir coisas repetidas ou que você não quer, o que vai te incentivar a tentar gastar mais dessa moeda premium. E também tem chance, né, se você tiver o dinheiro para isso, pagar para poder comprar essa moeda premium. E agora sobre a chegada dos gachas no Oriente. Temos 3 deles aqui que eu separei para falar sobre eles. O Summoners Wars, que ele chegou para cá em 2014. O Fate War Order, que chegou aqui em 2015. Eu fiquei um pouco impressionado, eu jurava que ele era lá para 2017. Ele chegou até que bem cedo aqui. E o Fire Emblem, que é um jogo de 2017. E finalmente chegamos na atualidade. E não tem como falar de gacha hoje em dia sem citar um do que, sem dúvida, é um dos mais famosos atualmente, é o que trouxe bastante pessoa para o mundo do gacha. Ele certamente teve um impacto gigante, que inclusive é o Genshin Impact. A empresa MiHoYo que trouxe ele, e quando ela lançou foi uma febre. Eu lembro que todo lugar tinha pessoal fazendo propaganda de Genshin, fazendo pop-up, AD, era todo lugar que eu via aparecia coisa de Genshin. Eu lembro que naquela época meu celular era bem ruinzinho, então eu não podia jogar, mas eu queria tanto jogar. E acontece que hoje, apesar de, se eu poder jogar, eu não tenho mais tanta vontade assim de jogar. Enfim, a verdade é que hoje ele já faturou mais de 5 bilhões de dólares desde o lançamento, e ele sozinho gerou cerca de 2 bilhões de dólares em 2021. Um negócio bizarro, né? Também acho importante falar sobre o Other Wing Waves, que é da Kuro, que ele certamente entrou bastante no mercado, o pessoal fala bastante dele, não tanto quanto o Genshin, tem que admitir que apesar disso a Ruyo ainda tá um pouco acima de questão de popularidade, vendas, não tem como comparar ainda, porque a Ruyo tá há muito tempo nesse mercado, mas a Kuro fez um ótimo trabalho com Other Wing Waves. Mas a questão é, independente do que o pessoal fala, é um jogo muito bom, sim, é incrível. Também temos o Uma Musume, que recentemente tem feito bastante sucesso, o pessoal tem comentado bastante sobre as garotas cavalos. E o que eu já mencionei, que ele ainda continua ativo hoje em dia, que é o Fate War Order, que até hoje eu jogo ele um pouco, acho que eu comecei a jogar lá pra 2019, e ainda hoje em dia eu jogo ele um pouco. E uma pequena mensagenzinha assim no final do vídeo. A gente viu toda essa história do gacho Foi demorado, começou querendo ou não ali com as primeiras máquinas de venda, que lá pra 1800 e pouco, e só em 1965 que foi realmente o primeiro tipo de gacha que apareceu, e só hoje que temos os atuais gachas. Então, para eu pensar, foi mais de 100 anos nessa jornada. E então eu queria deixar uma mensagenzinha para vocês que demora, mas uma hora finalmente vai chegar aquela boneca, aquele personagem que você quer. Então nunca desista, assim como os gachas nunca desistiram. Ou na real, se você quer ter uma saúde boa, só desiste, apaga esse jogo, sai dessa vida de gacha, amigo. Eu queria sair também. Enfim, esse é o final do vídeo. Eu queria agradecer muito para quem ficou até o final e viu o vídeo inteiro. Também para quem clicou, decidiu dar uma chance por algum motivo, tá aqui no final escutando isso. Muito obrigado mesmo pelo seu aparecimento nesse vídeo. Se vocês gostaram, deem like, considerem se inscrever, deixa seus comentários aí com o feedback, o que vocês acharam que pode melhorar. Eu sei que não tenho lá uma das melhores dicção nem oratória para poder falar alguma coisa, mas eu tô dando o meu melhor, tô tentando fazer. Então, se vocês puderem, deixa seu feedback, que já me deixa muito feliz. Eu já tô feliz vendo, os pequenos números que vão aparecendo no canal. Não é, nada tão grandioso se for ver do ponto de vista de
de outras pessoas, mas pra mim eu falei, caraca, tá dando muito certo. Talvez nem esteja dando certo, mas eu tô gostando bastante. Dá uma olhadinha também na descrição, tem algumas coisas que eu sempre vejo de tentar deixar aí, como contato de e-mail. Também deixo o meu Instagram não, o Twitter, no caso X agora. Mas enfim, então tudo aí na descrição. Então, se vocês tiverem algum interesse de ver as outras redes sociais, ou até mesmo a Quick, que é onde às vezes eu faço live jogando, considere aí, clicar aí, ver lá, dar uma chance. E enfim, valeu por acompanhar o vídeo até aqui e até o próximo.